Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. O demónio já não é a extrema-direita, mas sim a extrema-esquerda. O Tribunal Constitucional Romeno anulou os resultados da primeira volta das eleições presidenciais e determinou a repetição de todo o processo. A segunda volta, prevista para este domingo, foi cancelada. Os juízes apontaram as suspeitas de ingerência russa como o principal fator subjacente à decisão. O último episódio teve lugar na Roménia. O candidato ultranacionalista Calin Georgescu venceu a primeira volta das eleições presidenciais, mas o Tribunal Constitucional considerou os resultados inválidos e determinou a repetição da eleição. A Rússia foi acusada de ter organizado uma campanha de desinformação e manipulação nas redes sociais para favorecer Georgescu, que não escondeu as suas simpatias nazis. À semelhança de outros movimentos de extrema-direita, Georgescu defende o fim do apoio à Ucrânia e a aproximação à Rússia. Na Alemanha, a AfD pode ser o segundo partido mais votado nas próximas legislativas, que serão antecipadas, e, em França, Marine Le Pen faz planos para chegar ao Eliseu. João Carvalho, cientista político e investigador do ISCTE, observa, neste episódio do P24, que há uma diabolização da extrema-esquerda vista como mais antidemocrática que a extrema-direita. E que esta tem conseguido normalizar um discurso que antes era impensável. A ascensão da extrema-direita, adverte João Carvalho, pode levar a um processo lento de desintegração da União Europeia e ao enfraquecimento do multilateralismo. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. João Carvalho, bem-vindo a este episódio do P24. Começava por falar sobre a Roménia, a última eleição na Europa, da qual resultou a vitória do ultranacionalista Calin Georgescu à primeira volta das eleições presidenciais. Todavia, o Tribunal Constitucional considerou inválidos os resultados e determinou a repetição da eleição, depois de ter sido revelado um relatório que acusava a Rússia de participar e de organizar uma campanha de desinformação e manipulação nas redes sociais a favor de Georgescu. Quem é Calin Georgescu e que relação é que esta extrema-direita mantém com a Rússia de Putin? Bom dia. Calin Georgescu era um antigo funcionário das Nações Unidas, um engenheiro de solos, que se envolve na política. Em 2020 aproxima-se um partido de extrema-direita romeno, que é a Aliança para a União dos Romenos, liderado por Jorge Simion, mas, porém, acaba por ser expulso do partido devido a declarações consideradas demasiado extremistas pelo próprio partido, nomeadamente mostrou a sua admiração pelo movimento legionário, que era um movimento fascista romeno na década de 20 e de 30, e ainda venerou e elogiou militares romenos que estiveram envolvidos a combater pelos nazis durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, foi eliminado do partido por extremismo. Em 2024 apresenta-se às eleições presidenciais como um candidato independente, portanto foi visto como um candidato que não estava envolvido no sistema partidário, um outsider, e essa possibilidade, essa imagem favoreceu bastante, uma vez que existe uma insatisfação muito grande na Roménia com os partidos moderados, os partidos mainstream. O Georgescu acaba por capitalizar, sobretudo também, o facto da guerra da Ucrânia estar a decorrer e as consequências nefastas que tem para a economia romena. Recordemos que a economia romena é uma economia ainda predominantemente agrícola e que, faz fronteira com a Ucrânia, e que, graças às benesses obtidas, providenciadas pela União Europeia para a Ucrânia poder escoar os seus produtos agrícolas, a Roménia agora encontra-se numa situação de competição muito acentuada com a Ucrânia, que tem consequências bastante nefastas para a economia. Portanto, uma das principais medidas que Calin Georgescu quer exatamente acabar com o apoio da Roménia, o envolvimento da Roménia, o apoio providenciado à Rússia e à Ucrânia, e adotar uma posição pró-russa neste conflito, de forma a minimizar as consequências. E o que é que agrada tanto esta extrema-direita num líder como Putin? Ora, Putin é visto como um líder forte, um líder autoritário, não é? Um líder que privilegia o nacionalismo russo perante qualquer tentativa de multilateralismo, portanto não tem
nenhuma vergonha em colocar os interesses da Rússia em primeiro lugar, como um pouco como o discurso de Trump nos Estados Unidos. Por outro lado, tem relativamente à democracia liberal uma atitude bastante autoritária, e as eleições legislativas e presidenciais na Rússia têm vindo a ser marcadas cada vez por menor competição eleitoral, por menor níveis democráticos. Por outro lado, culpa os bolcheviques pelo atraso da Rússia atualmente, portanto foi a extrema-esquerda de Lenin que terá sido a grande causa do atraso atual da Rússia, e por outro lado há uma forte atração por Putin porque ele dispõe de recursos financeiros, e desde meados da década de 2010 que Putin começou a financiar aquilo que se pode chamar a internacional da extrema-direita, ou seja, a providenciar recursos financeiros a partidos com dificuldades financeiras, como eram os partidos de extrema-direita, de forma a obter o seu apoio em posições em questões de política internacional. Portanto, daí Marine Le Pen ter obtido em 2014 um empréstimo de 9 milhões de euros de um banco russo. Por outro lado, João, há mais à vontade na forma como se expressam ideias mais hitlerianas? O que é que isto quer dizer? A condenação social, quando se tem um discurso que seria até há muito pouco tempo absolutamente imperdoável, está a diminuir? Está a diminuir, e até posso dizer, pelo caso francês, que se assiste a um fenómeno ainda mais espantoso, no meu ver, que se trata de diabolização da extrema-direita e a diabolização da extrema-esquerda. Ou seja, cada vez mais parece que é normal poder-se fazer afirmações hitlerianas ou elogiar outros tempos, e, por outro lado, o projeto da extrema-esquerda é visto como cada vez mais antidemocrático do que o da extrema-direita, sendo uma ameaça cada vez maior para a democracia do que o da extrema-direita. E isso realmente traduz também depois nas eleições e no comportamento dos eleitores, em que há uma normalização do discurso da extrema-direita e uma, quer dizer, a alternativa ao status quo e à democracia liberal hoje em dia passa somente pela extrema-direita e não pela extrema-esquerda. No fundo, a atitude de Marine Le Pen nos últimos anos em França é um bocadinho paradigma dessa normalização de um discurso que era racista, xenófobo, islamofóbico, que continua a ser, mas ele está maquilhado e hoje é aceito de uma forma que não era há alguns anos. Isto pode ser um modelo a replicar por outros partidos, até que ponto, por exemplo, é que ele não influencia até o próprio discurso de Ventura cá em Portugal? É um discurso que, exatamente, a anti-imigração é, à partida, o discurso que mobiliza mais os eleitores em toda a Europa. A sua transposição completa e automática acarreta certos riscos que acho que até a própria Ventura se apercebeu. Na medida em que, em França, existe uma normalização absoluta do discurso do xenófobo de Marine Le Pen, da Rassemblement National, na medida em que os membros do governo, o ministro da administração interna francês, veio dizer que a imigração não c'est pas une chance, não é uma oportunidade para a França. Portanto, é a cópia do discurso desde 2015 que Marine repete e martela, que a imigração é um fardo para o Estado francês e não um benefício para o Estado francês. Por outro lado, assiste-se à transposição de medidas da Rassemblement National diretamente para a legislação francesa, como, por exemplo, a redução do nível de financiamento ou apoio médico a imigrantes, ou a pessoas que não tenham um estatuto regular em França. Portanto, e isso acarreta consequências e perigos para a saúde pública. Mas, portanto, existe hoje em dia de facto, os discursos e medidas que antigamente eram recebidas como sendo antirrepublicanas, hoje o discurso antirrepublicano em França está muito premente, já não são, todos os cidadãos franceses já não são todos iguais. Por exemplo, também se assistiu já anteriormente, vamos dizer, durante na reação aos atentados de 2015 em França, o presidente Hollande também tentou passar uma lei que possibilitava a retirada da nacionalidade francesa a binacionais franceses. Ou seja, este discurso era uma hostilidade a 3 milhões de franceses que são binacionais e que eram vistos como uma eventual ameaça e que, pela primeira vez na história da França, lhes poderia ser retirada a sua nacionalidade. Por outro lado, a transposição destes discursos entre contextos completamente diferentes não é toda bem-vinda. Embora em Portugal haja um discurso cada vez mais premente do Ventura e do Chega sobre a imigração, eu não sei até que ponto esse discurso ressoa com o eleitorado. E por outro lado, fazendo um paralelo à primeira pergunta, se me permites, da Roménia, é engraçado que a Roménia hoje em dia, por exemplo, em 2024, nas eleições legislativas, teve há pouco tempo, um mês ou dois,
teve 1/3 dos votos de todo o Parlamento, 30% dos votos num país onde não há uma elevada imigração. Tal como em Portugal existe uma elevada emigração. E este, por exemplo, um paralelo que consegui estabelecer com esta análise é a capacidade dos partidos de extrema-direita, tanto na Roménia como em Portugal, de atrair o eleitorado emigrado. E o eleitorado emigrado que observa o seu país e tem uma mediação do seu país através das redes sociais. E então a influência dos partidos de extrema-direita nas redes sociais tem tido uma particularidade, tanto na eleição presidencial romena, como em Portugal, se assistiu em 2024 um elevado número de votos dos imigrantes portugueses pelo Chega. Sim, no caso da Roménia, vimos ainda há pouco tempo a Comissão Europeia pedir mais esclarecimentos ao TikTok e que terá tido um papel bastante influente nos resultados. Olhando agora para a Alemanha, a antecipação das eleições na Alemanha pode ser um caso complicado na medida em que a AfD pode ser favorecida pelo timing da eleição e assim a extrema-direita mais radical, se não atingir o poder, pelo menos ser o segundo partido mais votado, ultrapassando até o próprio SPD, com uma percentagem de lugares na Bundestag bem relevante. Como indicas, há uma elevada probabilidade da AfD se tornar o segundo principal partido na Alemanha, devido, em grande parte, ao seu crescimento, mas também ao próprio enfraquecimento do SPD, que perde 7% ou 9% entre eleições, portanto será um dos principais prejudicados pela marcação das eleições antecipadas, e sem dúvida que a AfD e a direita, porque estávamos a assistir no poder uma coligação supostamente centro-esquerda, com a participação dos Verdes, do SPD, o Partido Social Democrático e dos Liberais. Portanto, não me espanta que agora neste escrutínio haja uma oscilação a favor da direita. A questão é o futuro da Alemanha, que na medida em que o segundo lugar da AfD irá obrigar, à partida não vai haver uma maioria absoluta por parte da CDU, que vai ter que procurar uma coligação, e à partida poderá fazer essa coligação com o SPD. Se houver uma coligação do Bloco Central, o que a literatura da ciência política indica é que quando há uma convergência dos dois principais partidos, essa convergência favorece a ascensão da extrema-direita. Porque quase como, não havendo a capacidade do eleitorado de expressar a sua insatisfação por um dos principais partidos, porque estes convergiram politicamente durante um mandato ou durante um período, eles acabam por transferir a sua insatisfação para o partido da extrema-direita. Também acabou por se assistir ao caso na Roménia, onde houve uma convergência entre o Partido Liberal e o Partido Social Democrata. Acabou por favorecer a extrema-direita. Portanto, a dinâmica será. Agora, a AfD já está numa posição bastante reforçada, na medida, não talvez nas eleições federais, mas nas eleições estaduais alemãs, na medida em que foi pela primeira vez na história da Alemanha do pós-guerra, um partido de extrema-direita venceu umas eleições, e venceu as eleições regionais da Turingia, e teve à beira de as vencer também no estado de Brandeburgo e no estado da Saxónia, onde foi batido por 1,2. Portanto, o AfD está hoje em dia profundamente enraizado no leste da Alemanha, e será difícil esse fenómeno desaparecer no curto prazo, mas por outro lado tem metade do apoio eleitoral que tem do leste da Alemanha, metade desse apoio é verificado na Alemanha Ocidental. Portanto, enquanto este déficit não fosse desvanecido, a AfD dificilmente poderá contestar as eleições a nível nacional. Mas não deixa de ser um dos principais atores da política nacional alemã hoje em dia, e a nível regional e estadual pode vir a ter grande poder, na medida em que as eleições europeias demonstraram que era o partido mais votado em todos os estados da Alemanha do Leste. João, para terminar, com a ascensão desta extrema-direita ao Parlamento Europeu, ela que tem alguns traços de eurofobia ou pelo menos de euroceticismo, o que é que se poderá projetar num futuro próximo? A própria ideia da União Europeia poderá estar em causa com estes cavalos de Troia do putinismo e do liberalismo? É exatamente hoje. Por vezes, quando questionado sobre essa pergunta sobre o futuro da integração europeia, houve minhas colegas que já me chamaram de alarmista. Portanto, vou tentar não o ser. Mas vou então analisar o impacto atual que esta alteração, por exemplo, no Parlamento Europeu e o crescimento da extrema-direita no Parlamento Europeu já esteve e tem atualmente. O orçamento do Frontex, que é a Agência de Controlo das Fronteiras Externas da União Europeia, tem crescido desmesuradamente
e, em contrapartida, o orçamento da ciência e do investimento científico tem vindo a declinar. Isto, primeiro, indica o quê? Coloca-nos numa situação muito difícil em relação a competirmos com a China e com os Estados Unidos em termos de desenvolvimento científico. Segundo, é uma União Europeia que privilegia a segurança ao desenvolvimento da ciência. Portanto, eu acho que as repercussões já estão à vista, embora não sejam no nosso cotidiano. Num cotidiano de um académico, isto já é recorrente, conversa corrente dentro das universidades. O futuro da ciência na Europa está longe de estar assegurado. E, em contrapartida, haverá mais investimento em meios de controle tecnológicos, empresas de segurança, para controlar as fronteiras externas da União Europeia, quando sabemos que a grande parte dos imigrantes irregulares vêm pelo ar e aterram nos aeroportos. Por outro lado, queria dizer o quê? Há a questão da guerra da Rússia, não é? Mas que essa poderá ter uma solução no curto prazo, uma vez que Donald Trump estará bastante interessado em terminar a guerra e arranjar uma solução para o conflito. Mas, por outro lado, eu queria dizer que faz parte do programa da Rassemblement Nacional e de Marine Le Pen fazer um referendo para possibilitar que na Constituição francesa deixe de ser obrigatório a integração das diretivas europeias. Então, isto significa o quê? Passa a predominar o interesse nacional sobre o interesse comunitário. Ora, isto significa nada mais, nada menos que um processo lento, mas de desintegração europeia. Não de integração. Isto não vai reforçar a integração, porque não há integração europeia à la carte. Os Estados-membros não podem decretar quais são as medidas que querem integrar, que foram decididas democraticamente pelos diversos Estados-membros, e depois quais são as medidas que querem integrar ou não. Um pouco como quase se vê na Hungria. Portanto, o futuro deste acrescimento dos partidos de extrema-direita, à partida, nunca será para mim, ou, por exemplo, podemos ver na Holanda, onde tem havido agora, com a participação do governo da extrema-direita, tem havido um reforço do controle das fronteiras terrestres. Como eu vos disse, a maior parte da imigração regular não atravessa fronteiras terrestres, mas são medidas simbólicas que vão enfraquecendo o acordo de Schengen, vão enfraquecendo pilares de integração europeia e, portanto, o que eu aposto é um processo de desintegração lenta da União Europeia que será influenciado e motivado por estes partidos, para os quais o multilateralismo sempre foi um inimigo e que o interesse nacional e o nacionalismo deve prevalecer sobre qualquer forma entre nacionalista ou multilateralista. João Carvalho, muito obrigado por teres vindo ao P24. Obrigado. Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo pela manhã no Spotify, na Apple Podcasts ou em outras plataformas de streaming. Conheça os podcasts do Público em público.pt/podcasts. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos na segunda-feira. Bom fim de semana. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.